Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 3 de dezembro de 2024. São Francisco Xavier, presbítero, memória, terça-feira, cor litúrgica, roxo. Santo do dia, São Francisco Xavier, grande propagador do Evangelho. A Igreja, que na sua essência é missionária, teve um grande impulso no Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente no século XV e século XVI. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Dizem que a quantidade de quilômetros que ele andou, né, daria para dar duas voltas em torno da Terra, de tanta caminhada que ele fez, de tantas viagens anunciando a palavra de Deus. São Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em 7 de abril de 1506, século XVI, portanto, início, né? De família nobre, seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra, grande arauto do Evangelho, anunciador e propagador da palavra àqueles que mais necessitam. Te rogamos que conduza a igreja onde ainda não há evangelização e aos pregadores e missionários, dai saúde e sabedoria para viver a sua vocação, que cada um de nós tenha esse poder de inculturação, aceitar o outro, né? Anunciar o evangelho aceitando o outro. Deixa que Deus faz aí a conversão. Nos cabe anunciar o evangelho como fez São Francisco Xavier, a fim de que Cristo seja amado em todos os cantos do mundo. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. A primeira leitura está em Isaías, capítulo 11, de 1 a 10. É, então, toda essa profecia acontece muito tempo antes de Jesus. Então, nós estamos falando de pelo menos uns 650 anos antes do nascimento de Jesus. E em Isaías, no seu capítulo 11, nós vamos ver que ele fala da primeira vinda do Senhor e da segunda vinda também dos últimos dias. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé. A a partir da raiz surgirá um rebento em uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor a Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Então veja que nesse versículo 1 e versículo 2, o profeta aqui está falando de Jesus, aquele que nascera, aquele da primeira vinda que nascera da mulher, aquele que vem da descendência de Jessé, aquele que vem, que é aquele que é filho de Davi, né? Então, ele não julgará pelas aparências quem que vê e nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. É, falando aqui no versículo 3 e 4, justamente Jesus. Jesus, ele mudou o tempo, ele mudou toda a história do mundo. Já comentamos muitas vezes que eh, Jesus impactou tanto a Terra que os homens começaram a contar o tempo cronológico antes de Jesus e depois de Jesus. Houve uma mudança, porque depois que Jesus nasceu, começa aí o fim dos tempos, né? Principalmente ali quando ele foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Ao ressuscitar, então, inicia sim o fim dos tempos. Nós estamos vivendo há 2024 anos do fim dos tempos. Quanto tempo durará isso, nós não sabemos. Nós sabemos que depois de Jesus, é, e aqui no versículo 3, quando ele fala, ele não julgará pelas aparências.
que vê nem decidirá somente por ouvir, mas trará justiça aos humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. A igreja, então, ela é o grande barreira, é a grande fortaleza. Se não tivesse a igreja no mundo, Satanás já teria tomado conta de tudo. Tudo, 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 tudo. Veja a importância de Jesus quando ele fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, acontece a realização do versículo 3 e versículo 4 que nós estamos vendo aí. Então, o grande protetor, o grande sentinela deste mundo é a igreja constituída em Jesus Cristo. Versículo 5: cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Aí agora começou a falar também da segunda vinda, do dia final, quando haverá o julgamento do Senhor, os últimos dias, a parousia. Aí ele fala de como vai acontecer tudo isso. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto as crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o seu santo monte. A terra estará tão repleta de saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-los as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse texto nos traz em Isaías essa, essa realidade de que Deus mudará toda a ordem do mundo, o novo céu, a nova terra. Todos aqueles que ressuscitarem no Senhor após sua morte, após o julgamento, permanecerem no Senhor, viverão assim como está descrito no versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Então é um tempo novo, onde haverá esta harmonia na criação do Senhor. A grande realidade hoje é a seguinte: quem já viajou lá para o Mato Grosso ou então para o Amazonas, você sabe exatamente que a natureza ela é agressiva. Você se perder numa mata fechada, você para sobreviver um dia, 2 dias, você tem que estar muito preparado. É agressiva, desde quantidade de mosquitos, insetos que pode te levar à morte, a vegetais que contêm veneno, cobras, animais, né? Então, tudo isso é agressivo ao homem. O homem e a natureza, eles são agressivos. Então, mas isso tudo há de passar. A natureza um dia há de se, a- tudo vai se harmonizar na presença do Senhor Jesus. Então, aqueles que têm a graça, né, que aqueles que viveram no batismo, que conseguiram lavar as suas vestes, né? Então, torná-las brancas, renunciando ao pecado, a toda a investida de Satanás, esses sim vão ressuscitar e receberão do Senhor a graça de viver junto com Deus, viver com Cristo. E acontecerá tudo isso que nós acabamos de ler. O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro, o leão comerão juntos, uma criança vai se sentar na toca da serpente. Então, tudo isso significa harmonia, porque quem viverá com Deus e quem vive com Deus, quem ressuscita nos últimos dias e vive com Deus, viverá a harmonia divina em sua vida, né? Naqueles dias, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Olha aí a ressurreição do Senhor Jesus, né? A ressurreição e a vinda gloriosa. Hão de buscá-los as nações, e gloriosa será a sua morada. Então, que o Senhor nos mantenha firme, a exemplo de São
Francisco Xavier, possamos também levar essa grande mensagem a todos aqueles que o Senhor nos confiar, porque estamos vivendo os, os fins dos tempos, estamos perto da parousia, dos últimos dias, e é necessário converter o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo para saborear toda essa profecia em nossas vidas. Amém. Responsório ao Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Nos seus dias, ou seja, na parousia, nos dias, nos últimos dias, a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos poderes. Quando eu pego um versículo desse do Salmo 71, eu fico pensando também da missão da igreja, né? A igreja sempre foi condenada, sempre foi mal entendida e muito criticada, como às vezes praticando até injustiças. Mas ai deste mundo, ai da idade moderna, ai dos tempos, né, da cristandade. Se não fosse a igreja, quanta maldade os homens teriam cometido. A igreja também é ela que foi equilibrando a justiça entre o governo e praticando em favor do povo, né? A igreja sempre foi um grande peso de equidade, de julgamentos, né? Principalmente na proteção dos pobres. Então está aqui o versículo 2 que fala de Jesus, né? Jesus já teria morto, sepultado, ressuscitado há 1000 anos, na Idade Média, mas a igreja continuava lá no mesmo sentido de missionário em missão pelo Jesus ressuscitado, né? Muitos e muitos santos foram martirizados em favor dos pobres. Nos seus dias, a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho, que o mar estenderá o seu domínio, e deste rio até os confins de toda a terra. Ou seja, nos seus dias a justiça florirá a grande paz, até que a lua, ou seja, no último dia, quando haverá um novo céu, uma nova terra, mas através da igreja, Cristo se manifesta no coração dos homens e a justiça é percebida pelo cumprimento dos mandamentos, pelo cumprimento das leis da igreja, da doutrina, né, da religião que conduz a nossa espiritualidade com limites em direção ao Senhor. Por isso, queremos louvar a Deus por esse Salmo 71. Nos seus dias, a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Evangelho está em Lucas capítulo 10, versículo 21 e 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos vendo a igreja se mantendo firme século a século. Nas missas, nós ouvimos do sacerdote quando ele fala até o fim dos séculos. Amém. Então a igreja que é a extensão de Jesus Cristo, né? é a prática de Jesus Cristo sobre essa terra, há de viver até os últimos dias. E nós somos uma geração feliz,
porque muitos desejaram ver esta realização e não viram. Muitos desejaram ouvir o que nós estamos ouvindo e não ouviram. Profetas e profetas, reis e reis, anunciaram, né, ou desejaram ver esse dia do nascimento de Jesus, ver o dia do viver esse fim dos tempos, onde a expectativa da volta do Senhor, também ver os últimos dias, o surgimento de Deus, todo o seu julgamento em glória, tudo isso muitos desejaram ver, mas a igreja verá tudo isso. Vivendo na igreja, estamos vivendo a vontade de Deus para seus filhos. Olha, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. E nós estamos vendo uma igreja que persevera século a século e viverá até o fim dos séculos. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo, né? E não puderam viver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, os santos evangelhos, as cartas, né? Tudo, toda a Bíblia completa, todo esse anúncio querigmático, todo o anúncio e todas as profecias, toda a orientação da Santa Igreja que nos leva a Jesus, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Que essa santa palavra do Senhor nos traga então a esperança e que possamos, a exemplo de São Francisco Xavier, grande propagador do Evangelho, evangelizar até o fim das nossas vidas em busca da conversão de almas para o Senhor. Amém. Eu me chamo Gilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se eu não evangelizar. Ou seja, se eu não evangelizar, não tem vida. Se não é para servir a Deus, o que adianta viver? Que adianta? E dentro do nosso programa, do nosso projeto, nós temos a reflexão do dia, que é este programa diário que tem o objetivo de fazer o estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia do dia. Seja você também um anunciador dessa boa nova, divulgue em suas redes sociais este estudo, multiplique em grupos de WhatsApp, né? Replica no Facebook, no Instagram, ou compartilha aí também no YouTube, né, esta pregação, para que mais corações escolham viver a palavra de Deus e que possa ver e ouvir aquilo que muitos desejaram ouvir e não conseguiram ver e ouvir. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.